Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma série que é simplesmente uma das mais aguardadas da editora. Na verdade, a série começa com uma trilogia, que é Caraval, e essa série ela acabou não sendo completada aqui no Brasil. E agora a editora está lançando mais uma parte desse universo. E eu quero destacar, antes de começar esse vídeo, que você não precisa ter lido Caraval, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro livro, para tentar entender isso aqui, tá? Só que se você já leu e você não sabe o final, porque o final não foi publicado pela editora Novo Século, o que vai acabar acontecendo é que você vai encontrar spoiler do final de alguns personagens específicos. Mas isso não influencia de fato na sua leitura. Então você pode cair dentro se você quiser. O livro que eu estou falando é Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber, que é autora de Caraval, que foi cedido em parceria pela editora Gutenberg, e eu ainda tive a oportunidade de pegar ele na Espiral para trazer uma opinião fresquinha para vocês logo de cara no lançamento. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar se vale a pena ou não ler Era Uma Vez um Coração Partido. Então vem conferir. Fazendo o resumo de Era Uma Vez um Coração Partido, a gente tem como protagonista a Evangeline Fox, ou Evangeline Raposa, como a Lavínia resolveu traduzir. Não que esteja errado, mas eu preferia que não tivesse traduzido. Ela é uma menina sonhadora, encantadora, a menina perfeita dos olhos do pai. Então, o que acaba acontecendo é que a Evangeline, ela veio de uma família bem estruturada, com uma mãe muito legal e um pai super bacana. E então isso influenciou muito na personalidade da Evangeline. Tanto é que a mãe contava muitas histórias de contos de fadas e tanto a mãe quanto o pai alegavam que eles se conheceram e se apaixonaram à primeira vista. E isso influenciou a Evangeline a acreditar em contos de fadas, em amor à primeira vista, todo esse tipo de coisa. Só que um acontecimento ruim acaba pairando nessa família. A mãe falece. E, por conta disso, o pai resolve procurar uma esposa para substituir a mulher que tanto amava, para que a sua filha tivesse uma mãe. E, pois bem, ele acaba se casando com uma senhora um tanto megera que tem uma filha. A Cinderela veio aqui muito forte. O que acaba acontecendo é que ela não se dá bem com a madrasta e não tem uma relação saudável. Na verdade, ela não tem relação nenhuma com essa irmã, que é a Marisol. E, por conta disso, o que ela faz é ficar na loja de antiguidade do pai trabalhando todos os dias. Nesse espaço, ela acaba conhecendo um rapaz, que é o Luke Navarro, e pelo que eu entendi, ele é da nobreza desse universo e um partido muito bom de se casar. E pelo que fica claro aqui na narrativa, eles meio que estavam apaixonados um pelo outro, ou pelo menos é o que Evangeline parecia acreditar, até que, de repente, ele resolve se casar com a irmã dela. Ela acha isso muito estranho, muito suspeito, e vai tentar impedir esse casamento. E ela vai fazer isso através de um arcano, que basicamente é um imortal que tem poderes, e ela vai procurar o Príncipe de Copas. O Príncipe de Copas é o Jax, que é um personagem que já aparece na série Caraval, que eu não li, confesso, então eu não sei como ele é desenvolvido lá. E, bom, aqui eles fazem um pacto. Ela precisa dar 3 beijos em alguém que não seja ele, porque o beijo dele é fatal. Então ele vai ajudar a Evangeline a resolver essa questão da irmã com o cara que ela é apaixonada. Agora, como ele vai resolver isso? Na moral... Agora, como ele vai resolver isso, você precisa ler nessas páginas. Mas é bem do jeitinho dele. Agora, fazendo a análise de Era Uma Vez um Coração Partido. Eu quero começar destacando que esse aqui é um romance fantástico e não uma fantasia romântica. Qual é a diferença principal disso, Camille? A ideia de construção de universo não é o principal aqui, e sim o romance entre os dois personagens principais. Quando eu destaco isso, quero destacar primeiro que a construção de universo ela não vai abranger um detalhamento como faria uma alta fantasia no estilo de Mistborn, por exemplo. É justamente a proposta da autora fazer isso porque o foco dela não é o universo em si, mas sim os personagens. E então, a gente vai entrar na crítica principal aqui, que é o coração partido. Quando a gente tem a noção de coração partido, muitas das vezes a gente vai fazer exatamente como o plot aqui vai dizer pra gente, que o coração partido é aquele coração que foi partido através de uma relação romântica. E a Garber, ela vai mostrar que isso é indiferente. Na verdade, você pode ter o coração partido de diferentes maneiras, seja por causa de uma pessoa, ou seja por causa de alguma coisa, ou por causa de algum acontecimento. E ela vai explorando isso de maneira sutil e muito delicada durante o texto. E foi uma das coisas que eu mais gostei. Não menos importante, e eu acho que é o que mais me diverte nessa narrativa,
é que a gente vai ter um reconto de fadas. Os contos de fadas vão ser histórias aqui essenciais, que vão formular a percepção e a personalidade da protagonista. E eu já vou chegar na personalidade dela. Mas basicamente, os contos de fadas, para quem não sabe, vou deixar aqui nos cards uma série de lives em parceria com a editora Wish que eu falo sobre contos de fadas, mas os contos de fadas, como uma frase aqui diz, contém verdades e mentiras ao mesmo tempo. Justamente por isso que são histórias que acabam se tornando milenares, histórias que permanecem no imaginário popular. Porque, embora estejam contando histórias que trazem uma fantasia, uma mescla de fantasia, também trazem noções de realidade muito intrínsecas, seja da nossa psique ou seja da construção histórica. Então, é muito interessante como a gente vai ter a construção de contos de fadas aqui sendo elencada relacionada à própria origem e à própria construção e transmissão dos contos de fada. Agora eu quero falar um pouquinho dos personagens principais. Quando a gente tem a noção de coração partido, a gente tem aquele coração inocente antes de ser partido de fato, e a gente tem aquele coração já quebrado. E a gente tem oposição entre essas duas ideias. E é justamente por isso que a gente vai ter um romance de opostos se atraem. Porque a gente vai ter a Evangeline, que é a representação da inocência, da delicadeza, do que é fazer certo, porque o mundo precisa desse lugar fantástico, bem próprio do arquétipo do coração que ainda não foi partido. E do outro lado, a gente vai ter o Jax. Jax é um personagem de Caraval, que é o príncipe de copas, que é o personagem que, inclusive, ela vai fazer o pacto. O Jax, ele é um cara que já teve o coração dele partido. Então, isso vai ter muita referência na personalidade, na construção que a Garber vai fazer do próprio Jax. E aí eu quero destacar a construção desses dois personagens principais. A Evangeline, como arquétipo do coração, ainda não partido, mas que já quebrou um pouquinho, ela é basicamente uma menina inocente que adora contos de fadas, etc. Enquanto o Jax é um cara debochado que realmente ele tá se importando mais com ele do que com o resto. Ao menos é o que a narrativa vai trazer pra gente. E quando a narrativa traz isso, devemos lembrar que isso é uma narrativa em terceira pessoa que segue a Evangeline como personagem principal. É uma narrativa em terceira pessoa com pontos de vista narrativo. E a gente vai seguir o ponto de vista narrativo da Evangeline. E a gente percebe aqui que não é um narrador onipresente, ou seja, as suas impressões e opiniões não necessariamente condizem com a realidade. E ao dizer isso, eu quero dizer que o narrador de Era Uma Vez um Coração Partido não é confiável. Quando a gente tem a ideia do narrador não confiável, significa dizer que ele pode pregar uma peça em você durante a leitura. E a Garber vai fazer isso muito bem, utilizando o recurso também de reconto de contos de fadas. Afinal, nem sempre as histórias têm os personagens que vão dizer pra gente o que de fato é cada coisa. E os contos de fadas têm muitas mensagens subliminares. Então, a gente tem uma construção da própria Evangeline que é muito coerente com a ideia de pai e mãe que ela teve. A gente tem uma construção do Jax, que também é bem coerente, considerando que ele teve um coração partido. Então é bem legal como a escritora vai trazer esses dois personagens. No entanto, isso só fica nos personagens principais. O resto dos personagens que aparecem aqui e ali acabam não ganhando tantas dimensões, e isso se torna um incômodo dentro da narrativa. Claro que isso acaba não se tornando um problema muito grande, porque o que a gente mais acompanha de fato é a Evangeline e o Jax. Principalmente a relação deles dois. Só que também há outro incômodo pra mim, que é o fato de que a gente tem a ideia aqui do pacto. Pra quem já leu, por exemplo, A Vida Invisível de H. LaRue, vai perceber que você tem um personagem sarcástico, que a protagonista vai fazer um pacto, e essa protagonista vai ficar culpando esse personagem o tempo inteiro sobre as próprias decisões e escolhas. A Evangeline, ela não vai culpabilizar só o Jax, mas a si mesma também, o que é muito positivo dentro da narrativa, só que ela vai basicamente demonizar o personagem o tempo todo. E foi por isso que eu disse que a narração, por mais que seja em terceira pessoa, ela não é tão confiável assim. Porque a gente vai seguir a perspectiva da Evangeline. Agora, para além disso, que por mais que tenha sido incômodo, eu entendo porque a autora escreveu desse jeito, o que me incomoda são os plots inicial e o plot twist no final. O plot inicial é basicamente a Evangeline procurando Jax porque o coração dela está quebrado, já que o Luke Navarro vai se casar com a irmã dela. Da forma como a autora elaborou durante todo o romance, confesso pra vocês que a impressão que eu tive é que, na verdade, aquilo não era o suficiente para ela procurar um arcano. Quanto mais o narrador falava sobre os sentimentos, as emoções e as relações que a Evangeline tinha com ele, menos eu ficava convencida de que aquilo era o suficiente. Claro, lembrando que aqui a gente está falando de universo de contos de fadas que faz sentido até as coisas acontecerem de um jeito ou de outro. E em relação ao plot twist, confesso que eu também achei um tanto forçado e, de novo, está relacionado a esse narrador não confiável. Agora, eu achei que foi bem construído?
Não necessariamente, pra ser bem honesta. Porém, esse livro, ele foi divertidíssimo. E confesso pra vocês que eu tava precisando de uma leitura como essa, porque a escrita dela é leve, a escrita dela é fluida, não tem muitas metáforas, não tem muitas construções densas, mas tem muitas frases de efeito que são bem legais e interessantes. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação romântica entre dois personagens aqui opostos que acabam brigando um pouquinho entre si, então tem muitas cenas um pouco cômicas e divertidas. E eu vou ser honesta, eu simplesmente adorei. Eu gostei muito dos personagens. A Evangeline é uma personagem realmente cativante, forte e independente, coisa que alguns livros e Young Adult dizem pra gente que a personagem é, mas ela não é. Então a gente vai ter situações que a Evangeline vai conseguir se virar sozinha sem a ajuda de ninguém. E isso é muito legal dentro da narrativa. A gente vai ter o Jax, que é um personagem quebrado, que a gente já tá acostumado a ver em diferentes livros, mas ele não cansa porque ele acabou se tornando um clichê. E o clichê, ele só é clichê porque é bom e a gente gosta de continuar lendo sobre esse clichê. Então, assim, esse é um livro, e agora falando por que eu recomendo ele pra vocês, esse é um livro que eu adorei. Foi um livro que eu devorei. Foi um livro que eu nem devia estar lendo em alguns momentos, mas eu continuei lendo ele. Porque eu queria saber mais, porque eu queria me divertir mais. E, então foi uma experiência muito gostosa. Foi uma experiência muito divertida e que eu realmente quero conferir o segundo. Na verdade, quando acabou aqui o final, mas vem cá, quando é que ela vai publicar o segundo? Eu quero o segundo. Então, gente, eu tô super recomendando esse livro pra vocês tirarem um tempo, principalmente quem acompanha aqui o canal, tá acostumado a ler clássicos. Tira um tempo dos clássicos, pega um livro mais leve, pega um livro mais gostoso, que é um entretenimento muito divertido e que vale super a pena conferir. E esse livro da Stephanie Garber, pra mim, foi uma experiência assim. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro na Amazon, aproveita. Você pode usar o link aqui embaixo da descrição do vídeo, que você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!